A rede Bitcoin roda desde 2009, de lá para cá muitas coisas evoluíram e foram sendo melhoradas ao longo do caminho. E claro que sempre mantendo os fundamentos de escassez e descentralização. Mas uma das coisas que mais mudou no Bitcoin foram os tipos de endereço, a forma como as carteiras identificam os donos das chaves privadas que assinam as transações na blockchain Bitcoin. No vídeo de hoje a gente vai explicar qual a diferença entre os tipos de endereço Bitcoin. Se inscreve aqui no canal para ficar sempre por dentro do que acontece com o Bitcoin e com as criptos. Antes de explicar os tipos de endereço, bora ver o que é um endereço Bitcoin. Bom, o endereço Bitcoin é um código, é uma sequência única de letras e números que representam o local de onde os BTCs são enviados e recebidos no blockchain. Os endereços são gerados a partir de uma chave privada, um código também único e exclusivo que assina as transações de um endereço para o outro e também comprova que a pessoa é realmente dona daquele endereço. E a chave privada pode gerar um número astronômico de endereços. São tantos endereços que as próprias carteiras podem gerar vários endereços a partir de uma única chave privada. E como o endereço é um dado público, muitas carteiras também, por medida de segurança e também de privacidade, mudam o endereço a cada operação que você faz. Ou seja, a cada transação esse endereço é alterado, mas sempre a mesma chave privada vai ser usada para assinar a transação. Ok, cada chave privada gera milhares de endereços, mas quais são os tipos de endereço na rede Bitcoin então? O primeiro tipo de endereço é o endereço legado ou legacy. Esse foi o primeiro tipo de endereço da rede Bitcoin e usa uma função hash de script chamada endereço P2PKH ou Pay to Pub-Key Hash e começa com o número 1. Por exemplo, 1BVM, aquele monte de letras e números. É o estilo original da rede Bitcoin e ainda funciona até hoje, só que os endereços Legacy não são compatíveis com o Segwit, o que significa que se você usa uma carteira que tem somente endereços Legacy, você não pode receber BTC de outros formatos de endereço mais recentes, como o Segwit e o Segwit nativo, que a gente vai falar logo na sequência. Esses tipos de endereço surgiram em 2016 com um debate sobre o tamanho do bloco do Bitcoin, uma época conhecida como a Guerra dos Blocos, em que a comunidade Bitcoin foi dividida em duas partes, em dois pontos de vista. Naquela época, as taxas de transação começaram a ficar muito caras e o espaço no bloco começou a ficar super disputado. Isso porque cada transação em blockchain ocupa espaço no bloco de informações. Até porque cada transação é informação. Então a comunidade Bitcoin ficou super dividida porque metade queria aumentar o tamanho do bloco de 1 MB para 8 MB e a outra metade que não queria nem saber de mudar a programação do Bitcoin porque poderia mexer na segurança e na descentralização da rede. Bom, quem queria aumentar o bloco apoiou vários forks, dentre eles o de Bitcoin Cash, que virou uma outra criptomoeda. E agora é fácil dizer quem estava certo ou não naquela época, porque Bitcoin Cash de lá para cá não evoluiu em nada. Na verdade, ele perdeu o valor em relação ao Bitcoin e nem teve muito mais adoção ou facilidade de transação por blocos maiores. Já a outra metade da comunidade, que preferiu manter o tamanho do bloco do Bitcoin original, sugeriu uma alteração leve, um soft fork, que não mexeu na estrutura fundamental do código do Bitcoin. Esse soft fork se apoiou em pegar uma parte das transações e implantá-las em uma segunda camada, tirando um pouco do peso das informações da cadeia principal. Essa parte é chamada de dados de testemunha e é tecnicamente conhecida como testemunha segregada, ou Segwit. Então, esse fork criou um novo tipo de endereço, o endereço Segwit. Qualquer transação em uma blockchain, as assinaturas digitais ocupam quase 65% do espaço. O Segwit, ele tenta reduzir esse espaço, ignorando aí os dados anexados a uma assinatura. Ele move a assinatura da entrada para uma estrutura final da transação. E em agosto de 2017, com toda a pressão aí da guerra dos blocos na comunidade do Bitcoin, aconteceu o soft fork na cadeia BTC, que implementou o endereço Segwit e o Native Segwit. Então, na prática, o endereço Segwit começa com o número 3 e usa a função de script P2SH, que é frequentemente usada aí nos endereços multisig, que, por exemplo, podem declarar que várias assinaturas são necessárias para validar uma negociação. Além disso, como o Segwit é um soft fork, ele é sim compatível com as versões anteriores, o que significa que os usuários podem transferir seus BTCs dos endereços Legacy para o Segwit, como uma transferência normal. Isso quer dizer que o endereço Segwit recebe de endereços Legacy, os antigos, mas os endereços Legacy não recebem do Segwit, os mais atuais. E a maioria das exchanges e plataformas usa esse tipo de endereço. Lá na Bits, por exemplo, o meu endereço de depósito de Bitcoin é Segwit, começa com 3.
Olha ali na imagem. Isso quer dizer que se você quer negociar Bitcoin e enviar para Bitso, por exemplo, você pode enviar tanto de uma carteira que tem endereço Segwit quanto Legacy. Tem um link aqui na descrição do vídeo para você abrir a sua conta gratuita na Bitso e começar a negociar Bitcoin e criptos hoje mesmo. Bom, mas existe ainda um terceiro tipo de endereço Bitcoin, o Segwit nativo, que é amplamente conhecido como o endereço BENT32. O Segwit nativo parece diferente dos outros porque começa com BC1. Por exemplo, BC1QRA0SRR7, esse monte de letras e números que tem na tela. Esse é o endereço que torna ainda mais baratas as taxas, mas ainda não são todas as carteiras que suportam. E atualmente, mais de 11% dos BTC são armazenados em um endereço Segwit nativo. Tá, mas qual é o melhor então? O Segwit, o Legacy ou Native Segwit? Bom, no quesito carteiras, nem todas as carteiras de Bitcoin possuem os 3 endereços. Então, por isso, verifica antes de usar qual tipo de endereço a carteira que você escolheu usar ela suporta. Em termos de eficiência, o Segwit é melhor que a rede Legacy, porque ele separa a assinatura da transação dos dados da transação. Isso significa que os usuários que utilizarem endereço Segwit vão pagar uma taxa menor em comparação aos usuários de Legacy. E além disso, as transações são mais rápidas porque ocupam um espaço menor no bloco. Como o Segwit ele remove as assinaturas dos dados da transação, nenhum agente mal intencionado pode alterar as assinaturas da transação e acaba sendo mais seguro também. Ainda no quesito eficiência, usando o Segwit nativo, que é a atualização de endereços mais recente, as transações com endereço Segwit nativo são ainda mais baratas porque melhora ainda mais a eficiência. Ela libera mais espaço no bloco e também as taxas são menores. Essa relação das taxas com espaço no bloco é super importante e é a partir da quantidade de bytes que uma transação ocupa no bloco que os mineradores calculam a taxa por cada transação para inserir elas no bloco. Isso quer dizer que mesmo uma transação de R$10 quanto uma transação de R$1 milhão podem ter a mesma taxa de transferência, porque não importa o valor que está sendo transacionado, mas sim a quantidade de informações dentro do bloco que uma transação ocupa. E nisso o Segwit Native pode ser mais compacto e sai na frente aí em economia e agilidade. Então, entendeu agora a diferença entre Legacy Segwit e Native Segwit? Legacy começa com 1, Segwit começa com 3. É mais rápido e barato que o Legacy. E o Native Segwit é a versão mais atualizada dos endereços Bitcoin, começa com BC1 e é ainda mais rápido e barato que os outros tipos. E essas taxas, elas não são fixas, oscilam de acordo com a demanda da rede. Por isso é sempre bom conferir o valor das taxas cobradas pelos mineradores em sites como o Mempool Space antes de transferir. E igual mesmo com essas atualizações nos endereços, as transações não conseguem ser mais rápidas do que a média de 10 minutos por bloco. Por isso que existe a camada 2, a rede Lightning do Bitcoin, que está sendo o foco para pagamentos e operações agora no dia a dia. Então, se você quer entender mais sobre a rede Lightning, eu vou deixar aqui em cima um vídeo onde a Cacá explica no detalhe a rede Lightning. Até a próxima e opt out!